Capítulo 10. A questão inquietante do espírito. Parte 1. Ingua, dama de companhia do consorte favorito do imperador, Gyokuyo, trabalhava fielmente, como fazia todos os dias. Tudo bem, então ela havia adormecido no trabalho outro dia, mas sua graciosa patroa se absteve de puni-la. A única maneira de recompensá-la, então, era trabalhar até os ossos. Ela se certificaria de polir cada peitoril da janela, cada grade, até que brilhasse. Normalmente, isso não era algo que se esperasse que uma dama de companhia fizesse, mas Ingua não hesitava em fazer o trabalho de uma criada. A consorte Gyokuyo disse o quanto ela gostava de trabalhadores esforçados. Consorte Gyokuyo e Ingua vieram de uma cidade no oeste. O clima ali era seco e a área não tinha recursos especiais dignos de nota e estava periodicamente sujeita a secas. Ingua e as outras damas de companhia eram todas filhas de funcionários, mas ela não se lembrava de sua vida em sua cidade natal como especialmente luxuosa. Era o tipo de lugar empobrecido onde até uma filha da burocracia tinha de trabalhar se não quisesse morrer de fome. E então Gyokuyo foi levada para o palácio, e o mundo começou a notar sua casa. Quando a consorte recebeu as atenções especiais do imperador, a burocracia central não conseguiu mais esconder de onde ela veio. Mas Gyokuyo era uma mulher inteligente. Ela não se contentava em ser simplesmente um enfeite mimado. E Ingua estava decidida a seguir sua senhora onde quer que ela fosse, inclusive até o Palácio dos Fundos. Nem todas as damas de Gyokuyo demonstraram a mesma dedicação, mas aquelas que permaneceram simplesmente resolveram trabalhar ainda mais para compensar a diferença. Quando Ingua foi até a cozinha para organizar os utensílios, ela descobriu a nova garota ali, fazendo alguma coisa. Mau Mau era seu nome, lembrou Ingua, mas ela se mostrou tão taciturna que ninguém tinha certeza de que tipo de pessoa ela realmente era. No entanto, o consorte Gyokuyo era um juiz de caráter incomumente forte, então era improvável que Mau Mau fosse um ovo ruim. Na verdade, Ingua sentiu pena dela. As cicatrizes em seu braço obviamente denunciavam um histórico de abusos, após o qual ela foi vendida para o serviço militar e agora era levada a provar comida como veneno. Foi o suficiente para trazer lágrimas aos olhos de uma dama de companhia. Eles continuaram aumentando suas porções no jantar, na esperança de emagrecer a garota magra, e se recusaram a deixá-la fazer a limpeza para que ela não tivesse que revelar seus ferimentos para o resto do mundo. Ingua e suas duas companheiras estavam de acordo em tudo isso e, como resultado, Mau Mau frequentemente se via com pouco que fazer. Ingua ficou bastante feliz com isso. Ela e as outras meninas eram mais do que capazes de cuidar do trabalho sozinhas. Ongnian, a chefe-dama de companhia, não concordou exatamente e pelo menos deu a roupa para Mau Mau cuidar. Era apenas carregar a roupa suja em uma cesta, para que suas cicatrizes não ficassem óbvias. Ela também contratou Mau Mau para tarefas diversas quando necessário. Carregar cestos de roupa suja também não era trabalho de uma dama de companhia, mas era feito adequadamente pelas criadas das grandes salas comunitárias. Mas desde que uma agulha venenosa foi descoberta nas roupas do consorte Gyokuyo uma vez, Ingua e os outros começaram a cuidar da lavagem sozinhos. Foram incidentes como esse que os inspiraram a se rebaixarem como se fossem simples serventes. Aqui no Palácio dos Fundos, eles estavam cercados por inimigos. O que você está fazendo? Mau Mau estava fervendo algo que parecia grama em uma panela. É um remédio para resfriado. Ela sempre respondia com o mínimo absoluto de palavras. Foi compreensível, comovente, na verdade, perceber o quão difícil ela deve achar para se aproximar das pessoas como resultado de seu abuso. Mau Mau tinha profundo conhecimento de medicina e ocasionalmente fazia algo assim. Ela sempre se limpava bem, e a pomada anti-rachaduras que ela deu a Ingua recentemente era uma coisa preciosa, então Ingua não se opôs. Às vezes, Mau Mau até produzia as misturas a pedido de Ongnian. Ingua pegou alguns pratos de prata e começou a poli-los diligentemente com um pano seco. Mau Mau raramente falava muito, mas sabia ser uma ouvinte educada numa conversa, por isso nunca fazia mal falar com ela. E foi isso que Ingua fez, contando a ela alguns rumores que ouvirá recentemente. Histórias de uma mulher pálida que dançava no ar. Mau Mau dirigiu-se ao consultório médico com seu remédio para resfriado completo e um cesto de roupa suja. Era direito do médico dar o seu aval a qualquer medicamento, mesmo que fosse apenas por uma questão de formalidade. Esse espírito apareceu de repente no último mês? Mau Mau balançou a cabeça diante da história de fantasmas comum. Ela não tinha ouvido nada parecido antes de chegar ao pavilhão de Jade. Como confiava em Xiaolanlan para lhe contar qualquer coisa que valesse a pena ouvir,
ela tinha que pensar que o boato era recente. O palácio traseiro era cercado pelo que equivalia a muralhas de castelo. Os portões em cada parede eram as únicas entradas ou saídas. Um fosso profundo do outro lado da barreira impedia a intrusão e a fuga. Alguns diziam que havia ex-concubinas, pretensas fugitivas do Palácio dos Fundos, afundadas no fundo daquele fosso até agora. Então o fantasma deveria aparecer perto do portão, hein? Não havia edifícios nas imediações, apenas uma extensa floresta de pinheiros. Começou no final do verão. Era hora de colher alguma coisa. Assim que ela teve esse pensamento perverso, Mau ouviu uma voz que a desagradou, mas que sempre parecia estar atrás dela especificamente. Trabalhando duro de novo, pelo que vejo. Mau recebeu o sorriso do homem, lindo como uma flor de peônia, com indiferença estudiosa. Trabalhando mal, senhor, eu lhe garanto. O consultório médico ficava ao lado do portão central, ao sul, perto da sede dos 3 escritórios principais que supervisionavam o funcionamento do Palácio dos Fundos. Jinchi podia ser visto lá com frequência. Como eunuco, seu lugar adequado era no departamento de serviço doméstico, mas esse homem parecia não ter um emprego específico. Na verdade, ele quase parecia supervisionar todo o palácio. É quase como se ele estivesse acima da cabeça da matrona das mulheres. Servintes. Sempre foi possível que ele fosse o guardião do atual imperador, mas considerando que Jinchi parecia ter cerca de 20 anos, era difícil imaginar. Talvez ele fosse filho do imperador ou algo assim, mas então por que se tornar um eunuco? Ele parecia próximo do consorte Gyokuyo. Talvez ele fosse seu guardião, ou talvez, o amante do imperador? As relações entre o imperador e Gyokuyo sempre pareciam perfeitamente normais quando Sua Majestade vinha visitá-lo, mas as coisas nem sempre eram o que pareciam. Mau se cansou de tentar avaliar as possibilidades e então decidiu por esta última. Isso foi mais fácil. Seu rosto diz que você está tendo o pensamento mais impertinente do mundo, disse Jinchi, semicerrando os olhos para ela. Tem certeza de que não está imaginando isso? Ela fez uma reverência para ele e entrou no consultório médico, onde o médico charlatão e bigodudo estava pulverizando diligentemente algo em um pilão. Mau percebeu que, no caso dele, não se tratava de um passo para preparar uma mistura médica, mas simplesmente uma forma de passar o tempo. Caso contrário, por que ele precisaria que ela lhe desse qualquer remédio que ela fizesse? O médico parecia não conhecer senão as receitas ou técnicas medicinais mais rudimentares. A equipe médica estava sempre com falta de pessoal, como se poderia supor no Palácio dos Fundos. As mulheres não tinham permissão para se tornarem médicas, e embora muitos homens desejassem ser, poucos desejavam também se tornar eunucos. O velho charlatão a princípio tratou Mau como uma garotinha perturbadora, mas sua atitude suavizou-se quando viu os remédios que ela preparava. Agora ele servia chá e lanches e compartilhava com prazer com ela quaisquer ingredientes que ela precisasse. Mas embora ela estivesse grata por isso, ela questionava o que isso dizia sobre ele como médico. A confidencialidade parecia pouco preocupante para ele. Eu me pergunto se isso está remotamente bem. Mau cogitaria a ideia, mas não diria nada. O arranjo atual era conveniente demais para ela. Você poderia fazer a gentileza de verificar este remédio que eu fiz? Ah, olá, mocinha. Claro, espere só um momento. Ele trouxe lanches. Algum tipo de chá. Chega de pães doces. Havia biscoitos de arroz hoje. Para Mau, tudo bem, que preferiam sabor mais picante. Parecia que o médico tinha sido tão gentil ao lembrar-se de suas preferências. Ela tinha a sensação contínua de que ele estava tentando cair nas boas graças dela, mas isso não a incomodava. Ele poderia ter sido um charlatão, mas era uma pessoa decente. Certamente é o suficiente para mim também, uma voz melosa disse atrás dela. Ela não precisou se virar, ela praticamente podia sentir sua refulgência no ar. Você já deve saber quem foi. Jinchi, em carne e osso. O médico, com um misto de surpresa e entusiasmo, prontamente trocou os biscoitos e os chá velho com aromatizantes, pelo mais desejável chá branco e moncaques. Meus biscoitos de arroz. O sorriso radiante sentou-se ao lado de Mau. Devido à diferença social, eles nunca deveriam ter ficado sentados lado a lado, mas aqui estavam eles. Pode ter parecido um gesto de extrema magnanimidade, mas Mau sentiu algo muito diferente nele, algo contundente e contundente. Sinto muito pelo incômodo, doutor, mas você poderia ir lá atrás e buscar isso para mim? Jinchi entregou ao charlatão um pedaço de papel. Mesmo sem ter uma visão clara, Mau pôde ver uma lista abundante de medicamentos.
Isso manteria o médico ocupado por um tempo. O charlatão semicerrou os olhos para ver a lista e depois recuou tristemente para a sala dos fundos. Então esse foi o plano o tempo todo. O que exatamente você quer? Mau Mau perguntou sem rodeios, tomando um gole de chá. Você já ouviu falar da comoção em relação ao fantasma? Não mais do que rumores. Então você já ouviu falar em sonambulismo? O brilho que brilhou nos olhos de Mau Mau com aquela palavra não passou despercebido por Jinchi. Um pouco de satisfação perversa apareceu em seu lindo sorriso. Ele acariciou a bochecha de Mau Mau com a palma. Larga. E você saberia como curar isso? Sua voz era doce como um licor de frutas. Não tenho a menor ideia. Mau Mau recusou-se a ser autodepreciativa, mas também não queria exagerar suas habilidades. Ela já havia encontrado praticamente todos os tipos de doenças e visto muitas delas em pacientes. Assim, ela poderia dizer com confiança o que disse a seguir: não pode ser ajudado com remédios. Foi uma doença do espírito. Quando uma prostituta foi afetada por esta doença, o pai de Mau Mau não fez nada para tratar, porque não havia tratamento para dar. Mas com algo diferente de remédio, Jinchi queria saber qualquer cura. Potencial. Minha especialidade é farmacêutica. Ela pensou que isso era o mais enfático que poderia ser, mas então percebeu que ainda podia ver o lindo rosto, agora envolto em angústia, flutuando em sua visão periférica. Não olhe nos olhos dele. Mau Mau evitou seu olhar, como se fosse um animal selvagem. Ou pelo menos ela tentou, mas simplesmente não foi possível. Ele deslizou para ficar de frente para ela. Fale sobre persistente. Fale sobre irritante. Mau Mau não teve escolha senão admitir a derrota. Multar. Eu ajudo você, disse ela, mas teve o cuidado de parecer muito infeliz com isso. Gao Shun chegou para buscá-la por volta da meia-noite. Eles estavam saindo para testemunhar a doença em questão. A natureza taciturna de Gao Shun e o rosto muitas vezes inexpressivo poderiam tê-lo feito parecer inacessível, mas Mau Mau na verdade gostou bastante. Doces combinavam melhor com alimentos em conserva. Gao Shun foi o complemento perfeito para a atitude melosa de Jinchi. Ele não parece um eunuco. Muitos eunucos tornaram-se afeminados porque o seu yang biológico foi removido à força. Eles deixavam crescer poucos pelos no corpo, tinham personalidades gentis e uma tendência à obesidade medida que seus apetites sexuais eram substituídos pelos culinários. O médico charlatão foi o exemplo mais óbvio. Ele se parecia com qualquer outro homem de meia-idade, mas sua fala o fazia parecer o dono de alguma casa mercantil abastada. Gao Shun, por sua vez, não tinha muitos pelos no corpo, mas o que havia era grosso e preto, e se ele não morasse no Palácio dos Fundos teria sido fácil considerá-lo um oficial militar. Eu me pergunto o que o levou a escolher esse caminho. Imagino que sim, mas até Mau Mau entendeu que perguntar seria algo além dos limites. Ela simplesmente assentiu em silêncio e foi com ele. Gao Shun liderou o caminho, segurando uma lanterna em uma das mãos. A lua estava apenas meio cheia, mas era uma noite sem nuvens e toda sua luz chegava até eles. Mau Mau nunca tinha saído tão tarde da noite no Palácio dos Fundos. Era como se fosse um mundo diferente. De vez em quando ela pensava ter ouvido um farfalhar, e talvez alguns gemidos, vindos dos arbustos aqui ou ali, mas decidiu ignorá-los. O imperador era o único homem de verdade permitido no Palácio dos Fundos, então não era culpa das mulheres se os encontros românticos aqui começassem a assumir formas menos típicas. Senhora Mau Mau, começou Gao Shun, mas Mau Mau sentiu algum escrúpulo no modo educado de tratamento. Por favor, você não precisa me chamar assim, disse ela. Sua posição está muito acima da minha, mestre Gao Shun. Gao Shun passou a mão pelo queixo enquanto considerava isso. Por fim, ele disse, Xiao Mao, então, uma forma diminuta do nome dela que era exatamente o oposto de Senhorita Mau Mau. Isso talvez seja um pouco familiar demais, pensou Mau Mau, percebendo que talvez Gao Shun tivesse o coração mais leve do que parecia à primeira vista, mas mesmo assim ela sentiu. Talvez, aventurou-se Gao Shun agora, eu possa pedir que você pare de considerar o mestre Jinchi da mesma maneira que faria com um verme. Droga! Eles notaram. Suas reações estavam se tornando muito automáticas recentemente. Sua expressão impassível não conseguia mais escondê-los. Ela não esperava ser decapitada na hora ou algo assim, mas teria que se controlar. Do ponto de vista desses notáveis, Mau Mau era o verme. Ora, hoje ele me contou que você olhou para ele como se ele fosse uma lesma. Bem, ele certamente parecia especialmente viscoso.
O fato de ele ter informado Gao Shun sobre todos os olhares depreciativos de Mau Mau, pensou ela, demonstrava tanto sua tenacidade quanto sua aspereza. Isso não dizia muito sobre ele como homem, ou ex-homem, talvez. Ele sorriu amplamente enquanto me contava, com os olhos marejados e todo o corpo tremendo. Na verdade, nunca vi uma alegria expressa de forma tão singular. Mau Mau cumprimentou a descrição de Gao Shun. Certamente ele sabia que isso só poderia causar mal-entendidos. Com total seriedade. Na verdade, ela estava rebaixando Jinchi de verme para sujeira enquanto respondia: estarei mais atento no futuro. Obrigado. Aqueles sem imunidade tendem a desmaiar à primeira vista. É um grande esforço manter o controle disso. O suspiro com que Gao Shun acompanhou esta observação carregava uma nota inconfundível de frustração. Mau Mau presumiu que esta não era a primeira vez que ele teve que limpar a sujeira de Jinchi. Ter um superior puro demais era seu próprio tipo de dificuldade. O curso dessa cansativa conversa os levou ao portão do lado leste. As paredes eram cerca de 4 vezes mais altas que Mau Mau. O grande fosso profundo do outro lado exigia que uma ponte fosse baixada quando provisões ou suprimentos eram trazidos, ou nas trocas ocasionais de criadas. Em suma, fugir do Palácio dos Fundos era enfrentar o castigo final. A entrada era por portão duplo com guarita em ambos os lados, e o portão estava sempre vigiado. 2 eunucos por dentro, 2 soldados por fora. A ponte levadiça era pesada demais para ser levantada ou baixada apenas com mão de obra, então 2 cabeças de bois estavam disponíveis para fazer o trabalho. Mau Mau foi tomada pelo desejo de ir até a floresta de pinheiros próxima em busca de ingredientes, mas com Gao Shun ali ela teve que se conter. Em vez disso, sentou-se no pavilhão ao ar livre do jardim. E então, ali, à luz da meia-lua, ela apareceu. Lá está ela, disse Gao Shun, apontando. Mau Mau olhou e viu algo inacreditável, a figura de uma mulher pálida quase flutuando no ar. Seu vestido longo se arrastava atrás dela, seus pés movendo-se graciosamente sobre a parede como se estivesse dançando. Ela estremeceu e suas roupas ondularam como se estivessem vivas. Seus longos cabelos negros brilhavam no escuro, emprestando-lhe uma espécie de halo fraco. Ela era tão linda que parecia quase irreal. Parecia algo saído de uma fantasia, como se eles tivessem entrado na lendária Vila dos Pêssegos. Como um hibisco sob as estrelas, disse Mau Mau de repente. Gao Shun pareceu surpreso, mas depois murmurou: você aprende rápido. O nome da mulher era Fuyou, hibisco, e ela era uma consorte de classe média. E no mês seguinte ela seria dada em casamento a um certo funcionário, como recompensa pelo seu excelente trabalho.